E aí, beleza? Eu sou o Góis, estou aqui para mais um vídeo do Futebolas Clube. E acabou agora em há pouco, há menos de uma hora, Arsenal 3, Bournemouth 2. O Arsenal que arrancou esses 3 pontos na unha hoje. Foi um jogo emocionante, um jogo complicado para os donos da casa. O Arsenal jogou em casa. Aliás, eu aproveito para corrigir porque no vídeo passado eu dizia que o Arsenal jogaria com o Bournemouth fora de casa. Na verdade, não, foi no Emirates Stadium, em Londres. Esse jogo sensacional, assim, que o Arsenal sai perdendo esse jogo já aos 9 segundos. Foi um dos gols mais rápidos da história da Premier League. 9 segundos, então o Bournemouth sai com a bola, já vai para o ataque e faz o gol aos 9 segundos, complicando demais a vida do Arsenal porque o Bournemouth se fecha depois disso, né? 9 segundos, sai na frente. O Bournemouth que luta para não cair, né? Estava na zona, começou a rodada na zona de rebaixamento, onde permanece, e, e então abriu o placar logo de cara, logo no começo, e estacionou um ônibus atrás na frente do gol, né? Então, assim, como diz o ditado dos próprios ingleses, né? Estacionou um ônibus ali que isso forçou o Arsenal a ficar tocando bola, muita bola de lado. O Arsenal já mostrou que tem dificuldade, muitas dificuldades, quando o adversário se tranca, né? O Arsenal fica com muita dificuldade, falta um pouco mais de movimentação, às vezes, para furar os bloqueios. Então fica aquela, toca a bola, vai para a esquerda, vai para a direita, e com muita dificuldade de entrar, pressionando muito, mas muita dificuldade de entrar, propriamente dito, na defesa do Bournemouth. E ainda para completar a situação, o Arsenal perde um de seus principais jogadores, né, logo no começo da partida. Então o Tossá tem que sair com uma lesão e o Arsenal fica meio sem opção de ataque, né? Porque o Martinelli passou a ser o homem ali do meio, não é muito, ele não fica muito bem ali, né? Então, cobrindo, né, o Tossá, o Saka permaneceu na direita e o lado esquerdo ficou meio sem ninguém, porque o Martinelli teve que vir cobrir e tapar o buraco. Então, assim, não é uma função que ele está acostumado a fazer. Então, o Arsenal teve muita dificuldade ofensiva, sobretudo no primeiro tempo. E aos 12 do segundo tempo, com o único escanteio no jogo, o Bournemouth amplia o marcador para 2-0, complicando demais a vida dos Gunners em casa. E aí ficou aquela dúvida, aí bateu um nervosismo, torcida, técnico, Arteta, jogadores, né? O Arsenal terá força, né, para buscar o resultado agora, 2-0 no segundo tempo, uma zebraça, né? Uma zebraça passeando ali nos gramados do Emirates. Era um jogo que eu imagino que nem os adversários que estão ali no retrovisor, né? O City, que ganhou o seu jogo hoje de 2-0 contra o Newcastle, ou o Manchester United, que joga amanhã contra o Liverpool. Nenhum dos dois imaginaria, talvez, que o Arsenal perderia esse jogo por Bournemouth, né? Acho que nem os adversários, os secantes, imaginavam uma situação dessa que estava se desenhando. Mas o Arsenal foi buscar na unha esse resultado. Esse resultado eu digo, por isso que eu disse no começo, na abertura, foi um resultado importantíssimo, talvez dos mais importantes dessa temporada. Se acaso o Arsenal conseguir confirmar o título no fim da temporada, esse resultado vai ser lembrado por todos como um dos mais importantes, um dos chave, porque esse resultado foi muito complicado de se conseguir, foi muito improvável de acontecer. E aos 17, Thomas Partey, cara, que não estava fazendo uma boa partida, né, consegue o primeiro gol do Arsenal e aí incendeia, né? Imagina, ele não vinha fazendo uma boa partida até o momento do gol. Ele estava meio perdido ali no setor, mas assim,
perdeu muitas bolas, falhou no gol, inclusive, no primeiro gol do Bournemouth, mas ele se recupera, faz o gol, e aí incendeia, né? O Emirates vira um caldeirão, porque a torcida voltou a acreditar, o time voltou a acreditar, todo mundo voltou a acreditar, então aquilo virou um caldeirão. E aos 25, uma confusão ali na área do Bournemouth. O goleiro rebate e aí a bola sobra para o Ben White, que ele chuta, né? Ele chuta forte, ali estava do lado direito, dentro da área, chuta forte. O goleiro Neto, né? Brasileiro, inclusive, Neto, que joga no Bournemouth, foi buscar a bola, rebateu a bola, mas ele já rebate dentro do gol. E aí a tecnologia, acho que tem uma coisa que avisa, né? Um sinal, uma vibração que avisa o árbitro que a bola entrou completamente. Então, 2-2 e aí a coisa, né, já tinha pegado fogo com o primeiro gol do Arsenal, aí faz 2-2 o Arsenal pressionou muito, foi pro ataque, e aí, é claro, o Bournemouth continuou marcando muito forte, continuou se defendendo muito bem, até uma ironia, porque o Bournemouth é uma das piores defesas, das mais vazadas da Premier League nessa temporada, mas conseguiu, hoje fez uma partida exemplar, apesar de ter tomado os gols, mas foi uma partida assim, muito boa defensivamente do Bournemouth. No final, quando todos achavam, acreditavam que o jogo terminaria mesmo empatado, o que já seria um ato heróico, né, para quem estava perdendo de 2-0 ou que sai perdendo de 1-0 aos 9 segundos de jogo. Então, no minuto final dos acréscimos, o árbitro havia dado 6 minutos de acréscimo. Nelson, a bola sobra para ele, ele tem a calma, ao invés de chuveirar na área, que era uma coisa que o Arsenal fez muito nessa partida, tentando gol, né, na tentativa de furar o bloqueio do Bournemouth. Ao invés de dar uma chuveirada na área, ele ajeita e bate lá no ângulo. Um golaço da entrada da área, um golaço nos últimos segundos do último minuto dos acréscimos. E aí explode, né? O estádio explode. Foi uma coisa assim, uma explosão que poucas vezes eu vi em jogos de futebol. Algumas vezes acontece, mas é muito raro de acontecer uma situação dessas, né? Nos últimos segundos do último minuto do acréscimo, o gol que daria os 3 pontos que mantém o Arsenal a 5 pontos na liderança, a 5 pontos do segundo colocado, que é o City, na liderança do campeonato. Nelson que havia substituído o Rowe. Então, assim, o Arteta, dois jogadores que ele coloca em campo, que vêm do banco, resolvem a partida, ajudam na virada, né? Que foi o White e o Nelson. Uma coisa impressionante, um jogo impressionante, acho que um dos melhores dessa temporada da Premier League, com certeza, até agora que eu andei assistindo. Então, aí, confirma, então, termina Arsenal 3, Bournemouth 2. O Arsenal, então, uma vitória importantíssima, 3 pontos arrancados na unha, né? E que mantém o Arsenal vivo na briga pelo título, 5 pontos à frente do City, já com o mesmo número de jogos, né? E o City que venceu, que também jogou hoje, um pouco mais cedo, e venceu o Newcastle por 2-0. Então continua aí a briga emocionante pelo título dessa temporada. Vamos ver quem leva. Em relação aos jogadores, eu daria uma média pelo todo, né? Pelo jogo todo, por tudo que aconteceu e pelo resultado final, que era uma coisa assim muito importante, né? Que era uma vitória. Nem o empate seria bom, né? A vitória seria importante. Eu acho que a média de pontuação assim dos jogadores, eu acho que para hoje seria 7. Apesar de que hoje, por exemplo, o Saka não foi muito bem, ficou meio apagado no jogo, mas participou ali, teve sua participação, mas hoje não brilhou como costuma brilhar. Mas assim, claro, é comum que em algumas partidas os jogadores não vão tão bem, né? Então, eu acho que o Thomas Partey não foi bem no primeiro tempo, mas daí no segundo tempo, a partir do gol que ele fez, ele tomou conta ali, ficou muito à vontade na partida, e começou a gostar da partida, e aí
dali para frente também deslanchou. Martinelli foi muito bem, todo mundo em geral foi muito bem. O jogo foi muito difícil, muito complicado. Esse time do Arsenal, que é muito jovem, não se abalou, né? Foi buscar o resultado, um resultado bem complicado. Então, e esse time já passou por provas bem difíceis nessa temporada. Acredito que é um time que tem forças, sim, para brigar pelo título, embora muitas pessoas ficam aí com um pouco com a, né, com não acreditando muito, será? E sim, é um time que tem força para ser campeão, sim, mostrou isso principalmente no jogo de hoje. Próximos compromissos do Arsenal, quinta-feira pela Europa League. Então o Arsenal joga na quinta, horário de Brasília, 15h45, em Portugal, em Lisboa, com o Sporting, e que é o primeiro jogo das oitavas já, o primeiro jogo, é a primeira perna das oitavas de final da Europa League. E no domingo, horário de Brasília, 11 horas, o Arsenal joga com Fulham, fora de casa, dessa vez sim, fora de casa, com o Fulham às 11 horas, horário de Brasília. E se você gosta desse tipo de conteúdo, falando sobre o Arsenal, sobre a Premier League, por favor, dê likes e, por favor, também se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer. Dê sugestões, que tipo de conteúdo que você quer sobre o Arsenal, sobre a Premier League em geral. E esteja sempre aqui, ative o sininho para saber quando tem vídeos. O canal só está começando, tem outros conteúdos também, além de Arsenal e Premier League. Teremos outros conteúdos e o canal tá aí, por favor, deem suas sugestões. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.